pessoal, estamos aqui nos estúdios da X Level para gravar o primeiro episódio do Inova Medcast. Eu e minha digníssima noiva Daniela Textor. Boa noite, pessoal. Eu sou a Dani. Muito bem-vindos ao Inova Medcast. Esse é o primeiro episódio do nosso podcast que vai trazer tudo para vocês sobre medicina, bem-estar, saúde, espiritualismo e empreendedorismo médico. E hoje nós estamos aqui com o nosso primeiro convidado, o Pedro Miranda. Nossa, eu vou falar já uma coisa para vocês. Primeiro, é uma honra estar aqui, né, com vocês. E vocês estão muito craque, porque pelo primeiro episódio vocês já estão falando assim, cara, isso aí já é... Não vou negar, a gente ensaiou horrores. Então, eu queria agradecer o convite, tá? Para mim é um prazer gigante. Isso está começando, entre aspas, agora, mas eu tenho certeza que em pouco tempo vocês vão estar gigantescos, viu? Obrigado. Amém. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu tinha decorado o seu currículo, mas você virou e falou assim, não fala isso tudo pra mim, não precisa. Aqui a gente vai bater um bate-papo. E sabe o que eu faço? Eu lembro direitinho. Você tem que ser diferente, né? Normalmente, quando eu vou em congresso da aula, todo mundo fala assim, não, ele é o médico, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Sabe como é que eu peço pra me apresentar no início? O nome dele é Pedro Miranda, ele pediu pra não falar o currículo. Show de bola. Então não vou nem falar. Não, mas você pode falar, porque tem normalmente galera... Entendeu? Mas eu peço, porque aí você desconstrói algumas coisas. É o think different, né? Já começa com um insight bem legal, né? Começa pelo porquê, né? Você começa falando não quem você é, mas sim o que você faz, né? Show de bola. Então, para dar início aí, a gente vai começar a falar das pessoas talvez mais importantes para a gente hoje, que são aquelas que estão confiando no nosso trabalho e estão investindo um pouquinho, mesmo que seja talvez só na nossa ideia, né? Começando aqui com a Thaís Anum, né? Que é minha irmã, né? Que está aí lá em Rio Verde, trabalhando na parte de harmonização e ortodontia. Excelente profissional, então procurem ela aí, tá? Pessoal de Rio Verde. E o segundo, grande amigo meu, Gustavo Barbosa, ortopedista, especialista em ombro, que está iniciando o projeto aí do Ombro Sem Dor, que está atendendo tanto em Rio Verde quanto em Goiânia também. A gente vai deixar o link aí depois, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só procurar e entrar em contato com ele. A Gisele Chamijoias, muito obrigada, Gisele, por ter acreditado no nosso trabalho e investido na gente. A Aerotech, a tecnologia a serviço do campo, muito obrigada. E, por fim, a Anistrand, nossa querida Isabela, muito obrigada também pelo apoio. Show de bola. E agora vai começar o bate-papo. A gente já estava adiantando algumas coisas, né, Pedrão? É isso aí. E, cara, para começar, eu só queria te perguntar, o que te fez a pensar fora da curva? O que te motivou a fazer o que você faz? Cara, assim, o que eu falo é muito bizarro, né? Porque a gente vive numa geração, numa época que empreender, pensar diferente tá na moda, né? Você pega a paleta mexicana, foi moda em 2014, tinha um monte de paleta, não sei o que e tal. Depois a moda era virar crossfiteiro. Aí a moda depois foi falar que era investidor da XP, da Bolsa de Valores. Hoje a moda é falar, vamos empreender, alguma coisa assim. E aí, o que eu vejo muito é assim, nossa, eu preciso pensar fora da curva, eu preciso fazer diferente, eu preciso fazer o quê? Cara, o que me fez pensar diferente, nada mais é conseguir vivenciar as coisas, então isso leva tempo primeiro, e conseguir ler e acompanhar pessoas diferentes, né? Eu falo muito isso da medicina. Às vezes a gente, quando está na faculdade, nós sabemos semiologia, a gente sabe tratamento, diagnóstico, tudo. A gente fica 100% bitolado. Se você não consegue enxergar além da aba do seu chapéu, ler um livro diferente, ir num congresso de outra coisa, pensar de alguma coisa, ver um podcast diferente, escutar um podcast diferente, vai para algum vídeo no YouTube de forma diferente, como é que você quer pensar fora da curva? As ideias, elas não surgem do além. Estou dormindo, acordei. Não, elas surgem da vivência. E para a vivência você precisa de tempo e você precisa adquirir novos conhecimentos. E aí você pega essas duas coisas e joga. Então, a coisa começou a acontecer quando eu comecei a estudar outras coisas, participar de outras coisas que não só a medicina. Foi assim. Eu concordo demais. Eu vejo que, eu até brinco às vezes que o profissional médico, ele é o profissional mais burro talvez que exista, né? Ele só sabe medicina, né? Isso. Então assim, você vai trocar uma ideia sobre empreendedorismo, o cara desconhece, sobre finanças, poxa, o cara desconhece. Então assim, eu acho que isso é uma carência muito grande na nossa profissão, né? E é muito massa, talvez o que a gente mais quer aqui com o podcast é justamente agregar esse tipo de renovação pro profissional. Sim. É trazer uma pessoa, poxa, que tem um currículo top, informação muito boa, igual o seu, mas que atua numa hora de empreendimento e não deixa o seu conhecimento médio de lado. É isso que eu acho que mais nos motiva, né? Eu acho isso muito bacana e é isso que a gente quer tentar aprender, tipo, o que te motivou, o que te levou a fazer todas essas coisas,
Porque, cara, é muito massa, né? Eu gosto muito de ler, a Dan também, a gente lê muito sobre sobre desenvolvimento pessoal, sobre performance. E, cara, você vai conversar isso, a gente tem contato também com acadêmico, eles não sabem, né? É difícil, né, amor? Muitas das vezes a gente vira o quê? Esse é livro de autoajuda, é livro de coach e tal. Isso é muito bacana o que você falou. Dentro da medicina existe uma cátedra que é, tipo, cultural. E quanto mais, digamos assim, mais raiz a faculdade, mais assim, fica até um palavrão. Eu lembro que quando eu comecei assim, quando eu tava com um livro diferente, nem era de medicina, quando eu comecei, o primeiro livro que eu li assim, para mudar um pouquinho a cabeça, foi Mindset, a nova psicologia do sucesso, da Susan. Um staff virou para mim e falou assim, você tá lendo isso? Você tem que ler medicina. Então, tipo assim, isso a gente aprende dos nossos professores, da galera lá atrás, que você tem que ficar 100% focado. Então, assim, como que o cara que te orienta, que o cara que tá ali para te ajudar, ele fala um negócio desse para você? Agora, o que eu sempre falo pros meninos dentro da graduação e pros meus alunos, eu falo assim, não é que você vai deixar de estudar medicina para estudar as outras coisas. É uma complementação. Então, assim, tem que fazer os dois. Isso eu falo pra Dan também. De tempo, sim, verdade, gestão. Né? Por exemplo, a gente tem uma meta de estudo, eu utilizo ele, mais ou menos é a técnica de Pomodoro, sabe? 25 minutinhos, cara, eu paro, pronto, à noite mais 25 minutinhos. E livros, eu sempre divido, livros de performance e livros de desenvolvimento pessoal. Sim. Cara, isso me ajuda a... Não sei nem explicar, porque me motiva a ir pra residência, que é um momento muito difícil, um momento estressante, a ter uma disposição e saber que aquilo ali também é passageiro, né, velho? Porque, tipo assim, aquilo ali agora é minha prioridade, mas é muito melhor eu manter esse desenvolvimento pessoal, porque isso é eterno, né? Enquanto a minha existência, né? Isso é bacana de falar, Dani e João, porque é o seguinte, eu nunca li um livro até o final. Se eu te contar isso, eu falo pra todo mundo, eu nunca li. Pega um livro desse performance, qualquer um. Eu nunca comecei na página 1 e terminei. Eu nunca li uma apostila de cursinho até o final. O meu perfil é ansioso. Eu não consigo. Então, a hora que eu pego um capítulo, eu começo a ler o capítulo, eu falo, porra, isso aqui não vira nada pra mim, eu vou pro próximo. Então, uma coisa que eu aprendi, não adianta você ter só o conhecimento, se você não emprega isso na sua vida. Esse é o principal insight. Então, eu nunca li, eu não gosto de ler. Quando eu fui estudar, enfim, qualquer coisa que eu vou estudar, eu pego um livro, eu começo a ler, principalmente do assunto que eu não gosto. Eu tô na página 30. Eu não lembro porra nenhuma mais da página 1 e eu tô contando quantas páginas faltam acabar. Esse não é o meu método. E sabe como é que eu gosto mais? Com podcast. Então eu tô na academia, fico escutando, no carro fico escutando. Claro que não é o tempo inteiro. A gente tem que parar de imaginar o que a galera fala nesses momentos de Instagram e tudo. Porra, eu só consegui evoluir porque na academia eu fico escutando só podcast. De vez em quando eu meto um Zé Neto Cristiano, que é o que eu gosto, e vambora. No carro do mesmo jeito. Mas às vezes a gente tem um insight, né? Então isso é muito importante falar. Porque às vezes a galera fica assim, nossa, tem que comprar o livro, tem que ler o livro, tem que... Não, cara, tem tanta forma de você adquirir conhecimento. E se conhecer, que é uma coisa que você falou muito importante. Que não adianta assim, ó. Você se conhece, eu sou ansioso, isso funciona pra mim, isso não funciona pra mim. Né? Pedro, a gente tá falando aqui que você é um cara diferente, que você pensa fora da curva, mas só pra quem não te conhece entender o que você faz hoje e como que você chegou até aí, o que te motivou? Tá, assim, contar um pouquinho, né? Eu vim de uma universidade particular, né? E a gente tem um caminho. Quando eu entrei na residência, quando eu fiz residência, né? Eu comecei já a dar aula. No meu R2 eu já dava aula também numa universidade particular. Então tinha o Pedro, que foi aluno. Aí depois eu estava na residência no HC, no R2, e R3, e dava aula na universidade particular. Então eu tinha contato com os caras do 6º ano, do 5º ano, que rodavam na federal. Eu vim de particular e tinha o cara que eu dava aula também, que era de particular, no meu R2 / no meu R3. E aí o que eu fui perceber? Que eu que vinha de particular, eu imaginava que o cara era gênio do outro lado. O cara que fez federal pra mim era gênio do gênio do gênio. Eu consegui ter a percepção dos 3 mundos, digamos, do meu, da particular, do cara que hoje estava no 6º ano da federal e do cara que hoje estava no 6º ano da particular. E sabe o que eu percebi?
que eles não tinham diferença nenhuma. O acesso aos cursinhos, aos materiais, as coisas eram os mesmos. Tinham duas coisas que eu percebia principal quando a gente fala de comportamento. O cara da federal, ele falava muito menos mal do serviço dele do que o cara da particular. Por mindset mesmo, eu via muito mais o cara da particular reclamando o tempo inteiro. Às vezes o cara da federal tinha o mesmo tanto de problema ou mais problema em determinada situação e ele não via esse cara reclamando. Mas sabe qual que era a principal diferença entre os dois? Disciplina. Disciplina. Não é que um cara que é gênio, o outro não é. Disciplina, perseverança. Você veio antes da graduação, por exemplo, que para quem precisou passar na federal, teve que dedicar mais para passar. Veio. Eu falo o seguinte, tem gente que é gênio. 1%, 2%. Você pega aquele cara que passou no segundo ano, certo? Nas principais instituições do país, o cara é gênio, mas ele também tem que ter disciplina. É aquela velha história, ele tem o talento, mas ele tem disciplina. Só que você via muita cara lá da federal que fazia 4 anos de cursinho, 5 anos de cursinho, 6 anos de cursinho. E às vezes o cara da particular foi porque ele foi direto o terceiro ano, ele não quis dar aquele tempo para ele. Então, a grande diferença entre eles era o quê? Disciplina, comprometimento. E às vezes o cara que estava aqui, ele encaixou o método de estudo dele. Às vezes aquele método de estudo tradicional, senta a bunda na cadeira e o professor está falando, ele retém 90%, enquanto eu, por exemplo, não retinha nada. O professor começa a falar para mim, como eu sou ansioso, acelerado, eu fico babando assim, ó. Aí, de repente, eu tô pensando na morte da bezerra, do nada, e o professor tá ainda falando. Para eu aprender hoje, é videoaula acelerado, 1.752. Entendeu? É a minha forma. E se eu não estiver anotando, eu já tô pensando no nada. Entendeu? Aí eu fui começar a perceber isso. Aí começou, a primeira coisa eu falei, perceber, local em campo. Falei, vem cá vocês dois. Peguei 2 alunos da particular, falei, vem cá, vou organizar com vocês. Eu vou cobrar, encher seu saco, disciplina, vai fazer isso. Começou do zero, porque eu percebi isso. E eu já começava a estudar e tudo. Esses 2 caras tiveram resultado. Falei, opa, a diferença está em encaixar o método, em cobrança, em ter mais disciplina. Eu sou um exemplo disso, cara. Eu sou a pessoa mais indisciplinada do mundo. Porém, hoje eu falo que eu sou a mais disciplinada. Hoje você olha pra mim, eu saí de 148 quilos pra agora. Porra. Pô, e aí, claro, fiz uma cirurgia bariátrica, tive que mudar muita coisa na minha vida, mas hoje eu tenho uma disciplina fodida, assim, e eu cobro isso dos meus alunos. Claro, porque você quer, mas eu não aprendi isso naturalmente. Foi meio que gerenciado. Então, tudo começou assim. Então, começou com 2 alunos dando resultado. Aí isso foi aumentando, até a gente chegar hoje. Pensando na parte de empreendimento, você identificou uma demanda, né? Sim. Durante essa demanda, por essa demanda, você aplicou um resultado. Sim. E conquistou isso aí, né? Que conquistei. Era show de bola demais. Você começou com 2 alunos e no segundo ano, como é que foi? 2 alunos, aí esses tiveram, já passou o irmão, não sei o quê. E esses 2 eu não cobrava nada. Era tipo assim, vou testar. Parceiro. Aí depois vem, aí foi tipo para 8, eu não lembro. Foi aumentando. Só que isso, eu não tinha internet, eu não tinha nada. Eu era completamente avesso à internet, à rede social, a qualquer coisa. Eu fazia lá minha aulinha e ponto final. Eu só fui entrar na internet no final de 2019. Depois que eu tive o problema de saúde. E eu só entrei porque um cara que eu sou fã, que é o Gilberto Augusto, que é um professor, ele falou, cara, você tem que entrar. Eu já tava fudido ali na cama, não conseguia dar aula e tal. O plano de saúde seu foi relacionado à cirurgia? Foi, eu fiz a bariátrica, eu pesava 148 quilos. Aí eu fiz a bariátrica, fistulizei, aí sepsis, SARA, tudo. 11 dias entubado, 56 de UTI, 102 de hospital. Eu conheço bem essa história. Aí me deu um insight, aí mudou minha vida. Aí eu falei, cara, eu vou mudar e focar no que eu gosto, que é dar aula. Então eu vinha já fazendo isso, só que isso, lembra que tipo, é a segunda opção, é a terceira opção, não dá a grana. Entendeu? A gente sempre ficava, não, tem que fazer outra coisa. E até familiar meu falava, porra, Pedro, você é professor, você vai deixar de ser médico, sabe? Aqueles trem que familiar só serve, dependendo do caso. Quero te perguntar, como você foi muito inovador, tanto, poxa, você é médico, né? Nós somos médicos, então a gente tem por definição, uma profissão tradicional. Sim. Que tem um status. Como é que foi se enfrentar tudo isso e falar assim, não, cara, eu vou empreender? Tá. Aí o que aconteceu? Depois que eu tive o problema de saúde, eu entendi que independente de você, o mundo vai girar.
Foi um insight que eu tive. Eu tava com esse cara na Perfeito. bunda, tudo. Eu liguei e falei assim, cara, se eu morrer hoje, ninguém tá nem aí. Claro que tá aí, mas digamos assim, o mundo vai Não girar. para, né? Você não é o centro das atenções. Então, se eu vou morrer de qualquer jeito, se a coisa vai acabar daqui um dia, eu vou acabar fazendo o que eu gosto, independente do resultado. Então, eu tive muito mais desapego material, eu larguei o doutorado que eu estava fazendo, né? Eu ia terminar aos 29 anos, eu estava com a minha carreira profissional do mesmo jeito. Naquela loucura, entrei na residência, fiz mestrado e pós-graduação em gestão empresarial ao mesmo tempo. Então você já tinha uma veia empreendedora, sabia que você queria Já sair tinha, fora do... mas não a veia empreendedora. O que eu tinha? Eu sabia que eu precisava buscar conhecimento além. Uhum. Mas eu não tinha aquilo. Nossa, o que, que eu vou fazer? E eu sempre gostei muito de dar aula. Sempre gostei. Mas eu sempre ficava com aquele pensamento. O que, que eu preciso? O que, que eu preciso? O que, que eu preciso? Ah, precisa largar de ser médico e tal. Foi aí. Aí que eu percebi, depois do problema de saúde, eu falei, cara, vai morrer de qualquer jeito, velho. Eu lembro quando eu tava lá, fudido, um monte de coisa... Falei, nossa, se eu morrer hoje eu vou puxar o pé de tanta gente. Falava assim, porque, cara, eu não vivi. E aí eu falei, não, agora é minha vida. Agora eu vou mudar. E aí, sabe o que eu percebi? Nesse dia, inclusive eu tô escrevendo um livro, devo acabar ele agora no início do ano. Doidura, né? Das doiduras. Uma das coisas que eu falo das minhas teorias é que, assim, a nossa vida é baseada em 3 grandes pilares. O primeiro, pessoas. O segundo, financeiro, que é a realização pessoal, a realização financeira e a realização profissional. Imagine esses 3 grandes pilares. E você vai equilibrando eles estão em cima de você. E você vai equilibrando eles em cima da sua vida. Você é capaz de equilibrar os 3. Eu tenho uma mais ou menos parecida que é saúde, família e trabalho. É isso. É a mesma coisa. Basicamente isso aí. Porque a gente precisa de saúde para cuidar de todas as outras importantes. Família sempre tem que estar na frente do trabalho, não tem jeito. E trabalho não tem como não ser um dos pilares da nossa vida, né? Porque a gente precisa de dinheiro para poder exercer tudo na vida, né? E jogando isso para dentro da medicina, para nossa realidade. Aí eu faço uma analogia com a medicina. Cara, tem profissional que vocês já viram, que ele é tido fodão, tem um puta de um currículo, tal, realização profissional gigante, você se inspira nele. Mas o cara tem que dar plantão final de semana, tem que dar não sei o quê, porque ele não tem uma objeção financeira boa, ele tem um currículo, mas ele trata mal o paciente, porque ele não quer estar ali naquele momento. E a hora que ele chega no hospital, todo mundo odeia ele, porque ele trata mal todo mundo. Esse cara não é feliz. Mas é que é a definição de sucesso, né? O que a que definição é o de sucesso. né? E o sucesso pra ele, às vezes, até um currículo foda. Mas será que entrega resultado? Do mesmo jeito que você pega gente que é ultramilionária e às vezes tem problema de depressão, de tudo, de suicida, porque às vezes o cara é um cavalo, a família não gosta dele, tem problema de família. Então, assim, eu percebi que é muito mais o equilíbrio. Eu tava muito bem na parte profissional, tava muito bem na parte financeira, mas minha saúde, pro saco. Eu deixava a minha saúde para tocar os outros. E hoje eu acho que é muito mais um equilíbrio, né? É bem interessante, tem uma definição do Flávio Augusto que fala de ponto de inflexão. Você já ouviu eu falar? lembro. Que é muito interessante. Que, tipo, é a nossa vida vai numa linha, né? E aí tem alguns momentos que viram a curva e são momentos impactantes pra gente, né? Talvez esse seja um grande momento de inflexão de sua vida, né? Você ficar doente, experimentar aquele momento de fraqueza, né? E se perguntar, né? Poxa, o que eu vou deixar pro mundo, né? Qual vai ser minha obra, né? E isso é muito legal. Porque a gente geralmente tem que chegar numa fase da vida ou deixar que algo aconteça para que a gente tenha esse insight, essa epífise aí. Inclusive, a gente colocou hoje uma seleção que a gente fez dos 5 livros que todo médico deve ler. A gente estende isso até para todas as pessoas. E um deles é o do Christian Barbosa, que ele fala a tríade do tempo. Que é justamente isso que a gente falou. E para o médico, a gente é ensinado a priorizar a medicina. A medicina antes dos livros de performance, antes da vida familiar, a medicina, enfim. Então, é isso que a gente tem que saber, é gestão de tempo. Sim, e eu falo isso pra todo mundo, é o seguinte, sabe qual que é o maior erro que eu cometi na minha vida? E o cara que tá escutando a gente aí, assistindo, né, também é vídeo aqui, ele tem que colocar uma coisa, uma frase. Não coloque a sua vida na medicina.
coloque a medicina na sua vida, senão você vai se fuder igual eu me fudi. Mas eu ainda tive tempo de voltar. Opa, cheguei lá pra São Pedro e voltei. Falou, não, vem cá, filho, vem cá. Bateu lá na porta. Não é sua hora, não. Não é sua hora. Né? Eu falo que eu virei pro São Pedro e falei assim, não, São Pedro, antes do Zagalo não é possível. Mas, brincadeiras à parte, mas eu ainda tive tempo de voltar. E eu conheço. Eu acho assim, eu vejo que... mas isso vem desde o berço é tradição, né, cara? Como é que é ensinada a medicina? Eu sempre gosto de falar que a medicina, ela não é o final, não é o propósito, ela é o meio. Sim. Então, por exemplo, vejo você falando muito que você gosta de ensinar. Poxa, eu também sou apaixonado em ensinar, ainda não me achei ali como, talvez seja através do Inova Med. Enfim, eu gosto de ter contato com pessoas. Eu acho que através dessa conexão, cara, tanto que a gente está trocando informações legais, estou aprendendo muito contigo, e isso, na vivência, nós, como preceptores ali, a gente conversa com um acadêmico. Os caras dão uma lição de vida na gente, né? Sim. Então eu vejo, não só como acadêmico também, como paciente. Então a medicina, ela é muito mais um caminho para a gente chegar em um propósito, né? Sim. Não pode nunca colocar ela como prioridade. Eu vejo quanto isso o pessoal erra, velho. Tantos colegas que a gente tem aí, médicos já mais de idade, o cara tá dando plantão até hoje, velho, batendo cabeça em pronto-socorro, ou que seja em UTI, e olha para trás, o cara perdeu a vida, velho. O cara não viveu, cara. Tipo assim, eu acho que essa é uma carência muito grande da nossa profissão. Talvez uma missão que eu tenha, e eu quero tentar fazer isso aí, é trazer isso para todo mundo que nos ouve, que vê que tem uma vida fora, né? Tem que enxergar que tem um caminho ali a percorrer, que é de desenvolvimento pessoal. A medicina é um a mais, não tem que ser o seu todo, né? Quantos não ficaram doentes? Você ficou doente, eu também tive um caso que eu fiquei doente na residência, cara. E olha só que louco, durante a residência, eu cheguei a falar assim pros meus colegas, cara, tô passando mal, tô indo pra Rio Verde. Aí eles assim, mas você evoluiu sua enfermaria? Cara, olha o nível, velho, olha o nível. Foda. Aí eu falei assim, não, estou indo. E as coisas saí, né? Mas assim, depressão, tanto de gente que fica doente, acaba com sua saúde. Sim. Falta, talvez, eu não sei se é só o ensinamento nas universidades que deveria ser mudado, não sei, talvez um meio novo de ensinar. E também, claro, que a pessoa tem que ter uma maturidade, né? Falta a pessoa estudar, se desenvolver, né? E no seu projeto, você pensa fazer alguma coisa voltada para isso, para mudar o ensino da medicina? Porque eu penso muito assim, quando você fala da mentoria, né? Eu tenho um programa de mentoria específico, muita gente pergunta, Pedro, o que é? A mentoria ela é baseada em 4 pilares. Método, eu encaixo um método para você. Não é uma receita de bolo, não vai ser milagroso. Mas eu, por exemplo, vivi a vida inteira tendo que apanhar porque eles forçavam um método que não era o meu. Até quando eu comecei a estudar, e eu falo isso com muita sinceridade, tem pouca gente que estuda, não vou falar no mundo, cabeça, comportamento e método de estudo, essas coisas de aprendizado igual eu estudo. E vivo isso na prática, colocando os alunos lá dentro, né? Então, método. A segunda coisa é ambiente. Todo mundo fala assim, cara, beleza, o ambiente influencia sim. Total. Quando eu vi os meninos da Federal lá, eu vi uma concorrência entre eles muito grande. Quando eu estava na minha faculdade, não tinha essa concorrência. Quando eu vi os meninos da particular, também não tinha essa concorrência. Então, um ambiente, não só de concorrência, mas um ambiente que te estimula, que vambora. E é isso que eu crio também. Nos meninos, eles têm uma reunião mensal comigo, obrigatória, para falar, e aí, o que você está fazendo? Só que eu coloco, dentro do meu time, tem um grupo de neuropsicólogos, normalmente especialistas em aprendizado, que eles cobram uma reunião por semana, individual. Monta o cronograma, você vai acordar tal hora, você vai dormir tal hora, você vai fazer isso. Porque às vezes é isso que ele precisa. Claro que à medida que vai passando o tempo, a gente vai deixando mais solto, porque a gente quer a independência dele também. Mas tem aluno que do primeiro dia até o último dia, eu monto o cronograma da vida dele normal. Porque às vezes ele precisa disso. E aí vem o foco e disciplina, que são os 2 mais difíceis. Agora, tem que entender as individualidades de cada um. Esse é o negócio. Quando a gente fala da educação médica, meu grande objetivo é mudar. Eu vou te contar uma história. Sabe como é que eu dou aula? Eu sempre comecei dando aula de uma forma muito diferente. Eu nunca, por exemplo, eu comecei dando aula, nunca falei assim, agora eu vou te explicar as DSTs. Eu sempre entrava quebrando paradigma, falando uma história. Às vezes eu falava palavrão e falo muito palavrão no meio da aula, porque essas quebras de expectativa vai. E o meu raciocínio sempre foi, que é a minha metodologia, aquela menina que está na frente ou aquele menino que está na frente, o que é inteligente, o que estuda, ele não precisa de mim. Porque independente de mim, ele vai aprender. O melhor professor na década de 90, os professores do conhecimento, concordam com você que ele estava nas melhores instituições. Hoje, século 21, 2021, quase 2022,
O melhor professor, sabe onde é que ele tá? Na internet. Com certeza. Independente. O cara pode ter o melhor currículo do que ele. Eu tenho certeza que tem gente que é melhor na internet que sim, melhor que você. Claro que tem. Pode dar aula melhor pro seu estilo. Então, não vem com esse papo pra mim. Aquela menina que tá na frente, ela independe do professor. Ela tá ali pra cumprir cronograma. Quem que eu tenho que puxar? É o cara lá do fundo. E você acha que é capaz? Esse cara. Esse cara. E eu vou te falar como é que eu fazia. Eu chegava, andava na sala o tempo inteiro e eu começava a ver que o cara tava mexendo no celular. Eu não ia virar pra ele, porra, fulano, você tá mexendo no celular e brigar? Disciplina punitiva de novo? A gente sabe que isso não resolve com esse moleque. Eu sabia o nome deles todos. Sempre. E falava ele pelo nome. Vamos supor que você é o cara do fundão. Falava, e aí, João, você, como é que você trataria esse caso? E aí, João, você já pegou uma perebona dessa aqui? Me conta aí. Estimulava a risada. Estimulava a quebra da tensão o tempo inteiro. Se você pegar todas as minhas aulas, pensado, a cada 4 a 5 minutos eu quebro com uma piada. O tempo inteiro, para mudar essa quebra de paradigma do que ficar a aula chata. E o tempo inteiro falando o nome da galera do fundo. O tempo inteiro, trazendo esse cara para mim, não com punição, mas fazendo ele participar da aula. Não é tipo assim, vou jogar um joguinho aqui, vou fazer uma dinâmica. Eu não acredito, o professor ele tem que deixar de ser professor. Porque o termo professor, você pega do latim, mentor, né? Ele é o quê? Professor. É o cara que fala em público. Qualquer um fala em público. Agora, será que esse professor entrega o que ele tem que ter? Ele entrega realmente o resultado pro cara? Aí vinha. E aí eu tentava isso o tempo inteiro. O tempo inteiro buscando a galera do fundo. Porque a menina da frente às vezes não precisa de mim. Mas você vai ver que ela precisa. Fazer a prova. Quando eu nunca entreguei um resultado de prova em grupo. Sempre foi individual. Chegava o cara, senta aqui, na frente, vem cá. Aquela menina que às vezes tirava 9, 10, em tudo, ela independe de mim. Mas às vezes eu olhava pro perfil dela, ela era egoísta, não passava as coisas pros outros, ficava na competição, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí tinha muito PBL, né? A gente dava nota de conceito. E aí esse povo ficava puto, porque eu pegava essa menina da frente, que só tirava 10, e fazia 6 pra ela, no conceito. Aí ela chorava, fazia tudo. Porque eu não tô lá pra aumentar o ego dela. Eu tô lá pra falar assim, vem cá, se você ficar só aqui na medicina, se você ficar só nisso, você vai se frustrar lá na frente. Porque você vai ser uma pessoa que vai estar lá nas melhores instituições, em tudo e tudo, não vai conseguir entrar no mercado e vai ficar reclamando do coleguinha que tá no mercado melhor que você. Porque às vezes o cara do fundão, ele tá mais bem posicionado no mercado que você. Aí, onde eu estimulava ela? Ela precisa de mim para conhecimento? Não precisa. Ela precisa de mim para melhorar o ego dela? Não. Ela precisa dela para puxar ela para a realidade. E normalmente, sabe o que eu fazia com ela? Fazia, essa nota de conceito foi assim, pronto. Mas eu quero que você faça isso. E dava. Normalmente, eu dava um livro para ela, o da Susan, Mindset, a Nova Psicologia. Eu falava para ela ler alguma coisa. E eu fui muito criticado com isso no início. Eu já fui chamado pela coordenação, o cara virar para mim e falar assim, o que você está fazendo, Pedro? Eu estou fazendo o que você deveria fazer como coordenador dessa instituição, incentivando seus alunos de outra forma. Ponto. Já começava daí. Agora vem o cara do fundão. 3 na boca dele. Ele tirou 3 na prova. Tirou 3. Tá, mas ele tirou 3 por quê? A primeira coisa que eu fazia era o seguinte. Como é que é o nome do seu pai? Como é que é o nome da sua mãe? Tá, deixa eu ver a foto deles aí. Coloca aí. Pegava a foto. Colocava assim. Você acha justo o que você está fazendo com eles? Sem mais dar voz, sem mudar. Você acha justo? Seu pai trabalha com o quê? Sua mãe trabalha com o quê? Uma hora dessa, seu pai está onde? E sua mãe está onde? Você está brincando aqui sem mexer o tom da voz. 90% chorava. E aí, você não adianta só bater. Esse cara já apanhou demais na vida. Às vezes ele colocava na mim. Não é que eu estou dando um de psicólogo, não. Esquece isso. Eu estou entendendo quem que é ele. Às vezes o cara tava com um problema em casa, tava com um monte de coisa, ninguém nunca acreditou nele, ele sempre tem algum problema. Eu não entrava nisso. E aí eu virava para ele, depois de uma longa conversa, falava assim, você pode não acreditar em você mesmo, mas eu acredito em você. Qual que é a nota que você merece? Professor, eu tirei 3. Tá bom, a média era 6. Eu dava 4 para ele, às vezes subia a nota para 5. Porque com 3, ele não vai desistir? Vai, ele já fala assim, já reprovei, não tenho o que fazer, vou continuar sendo do jeito que eu sou, vou matar a aula. Agora, se eu desse uma esperança para ele, e eu falava,
colocava assim, eu vou te dar 5. Você precisa tirar só 7 na próxima prova. Mas você vai prometer não para mim. Você vai prometer para seu pai e para sua mãe. Que você vai se esforçar na próxima. Isso é um conceito muito mais de liderança, né? De velho? liderança. E normalmente esse cara, às vezes eu chamava ele para jantar na minha casa. Normalmente uma vez por mês eu fazia um jantar, não deixava ninguém postar, ninguém nada. Não podia. Nem podia falar que estava lá. Eu sentava todo mundo numa mesa, às vezes 10, 12, 15 alunos, para ter relação mais próxima comigo. E antes eu dava uma palestrinha, que era assim, uma aulinha para eles. Como aproveitar a sua vida e não foder o seu futuro. Era assim. E falava com eles. Claro que eu não ia conseguir reverter todo mundo. Claro. Mas esse cara eu impactei. Eu mudei ele através da educação. É isso que eu acredito. É a diferença do chefe e do líder. Sim. E do professor e do mentor. Sim. E você fez o papel de mentor. Sim. Com certeza E você assim, mudou a vida de muita E Dani, gente. o que eu vejo? Eu mudei muito. Pode ser. Mas é muito melhor pra mim Sim. do que pra ele. Com certeza. Porque eu faço Show, uma coisa. show. Agora, eu não enquadrei. Por quê? Os outros professores criticavam. A coordenação criticava. Porque eu falava palavrão, porque não sei o quê. A pessoa ainda tem aquela ideia. O professor tem que chegar, ele tem que ter o mestrado, ele tem que ter o doutorado, ele tem que não sei o quê. Ele tem que falar lá um monte de coisa, ele tem que dar a matéria certinha. Tem. Mas e o plus? Até quando a gente vai viver nisso? E aí E eu o PBL se propõe a isso, né, Pedro? E mesmo com o PBL, o pessoal ainda critica, assim... Total. Mas isso que eu ia te perguntar, Total. onde estão esses colegas Total. hoje? Eles te criticam até hoje? Não, Hoje muita agora gente. você Na estourou. verdade, todo mundo critica. Na verdade, é aquela velha história. Eu falo que o cara ou me ama ou me odeia. Dentro da mentoria é do mesmo jeito, porque eu cobro o pé. Então você vai ver ou o cara falar muito bem ou falar muito mal. Porque se o cara não tá cumprindo, eu falo rasgado na cara dela. Você tá de brincadeira comigo. Você entrou aqui por quê? É pouco aluno que eu pego, eu preciso de resultado. Eu não pego 3 mil, 4 mil. Na mentoria, pra você ter ideia, você não entra, eu quero pagar. Não, você faz uma aplicação, tem 1.300 pessoas que fizeram a aplicação. Aí eu seleciono a galera, quem mais eu quero, quem mais precisa, não é o gênio nem entra, porque ele não precisa de mim. Aí ele vai pra reunião comigo. Aí 20, 30 minutos de reunião. Eu entendo se eu realmente posso ajudar. Aí ele entra. Quantos mentorados você tem Em hoje? torno de 150, 200. Então depende muito, porque é muito pouco. E a sua isso. equipe hoje é composta por psicólogo? Aí você eu já tenho falou. psicólogo que não faz atendimento psicológico, mas assim, o que eles fazem? Hoje a minha maior equipe é de científico, pra você ter ideia. Sabe por que científico? A minha faculdade, não me deu nenhum apoio na área científica. Zero. Eu não tive monitoria, eu não tive currículo, eu não tive publicação, não tive iniciação científica. Primeiro, porque eu não via percepção de valor nisso. Segundo, que a faculdade colocava o mínimo possível. Enquanto eu via a galera de outras faculdades que um monte de coisa. Falei, cara, se eles não conseguem lá, o problema não é deles, que eles querem, eu vou fazer aqui. Então, eu virei instituição de ensino superior. Falei, não, beleza, você quer entrar? Aqui é obrigatório. Você vai fazer 2 iniciações científicas, a gente vai publicar de 2 a 5 artigos, dependendo do que você quer. Isso nós é vamos mentoria melhorar. também, a parte Dentro, de eu publicação tenho 6 científica. pessoas só do meu time científico. Que legal. Então, assim, o cara que entra, ele não vai entrar só na parte de estudo. É um tripé, acompanhamento muito próximo. Próximo. Eu tenho um aplicativo de flashcards de questões. Eu tenho um cronograma, um aplicativo de gerenciar os estudos dele, que dá a revisão, que dá o cronograma para ele da hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir. Tudo certinho, porque é o poder do não. Eu tinha um monte de dificuldade de falar não, Dani. Eu tinha. Sabe como é que eu aprendi a falar não na minha vida? Quando eu tenho um cronograma. Fala assim, você pode, Pedro? Deixa eu ver. Não. Foi ou não foi quando a gente conversou? Eu falei, cara, posso tal dia, tal horário. Você falou, não, então beleza. Disciplina é isso. Disciplina. Saber dizer não. Saber dizer não. Foi o que mudou na minha Então, vida. praticamente E o você terceiro não dá ponto, o conteúdo, você ensina a pessoa a seguir uma rotina. João, conteúdo todo mundo tem. O cara, se independente se faz curso, sanar, não sei o que, qualquer cursinho preparatório, a grande maioria dos meus alunos às vezes nem faz. Por quê? Porque normalmente o aluno para entrar, ou ele já fez cursinho e não teve resultado. Então a base ele tem as apostilas, ele tem tudo. O segredo não tem ter acesso. Tá? E como você coloca isso na sua cabeça? Aí você viu tanto que você é valioso, isso não é para passar na residência, é para a vida. Vida, cara. Então, você Do tá- livro mesmo, a gente tava falando, lembra que eu falei no início aqui, que eu falei que eu nunca li um livro no final? Nunca cheguei, mas todos eu tenho os insights dele aqui, ó. Eu anoto o que eu vou colocar e mudar na minha vida. Aqui, ó. É isso. Entendeu? Então, assim, como que eu aprendi isso? Aprendi isso de 2 formas. Uma,
com as experiências da vida que a gente vai tendo, conseguindo estudar, ler e aprender de outras formas. É assim que a gente aprende. Não adianta. E a nossa geração que eu falo, né? Que eu brinco assim, que hoje a gente tem um embate dentro da medicina. Tem a galera mais raiz brigando com a galera TikToker, mais Nutella. Os dois ficam brigando o tempo inteiro. Em vez de se abraçar e crescer junto. Em vez de se junto. abraçar e crescer junto. Então é um criticando o outro, um criticando o outro. Cara, pra quê? Pra que isso? Entendeu? É o cara falando, tem espaço, tem mercado para todo mundo. Eu tenho um conceito, cara, que durante a história da humanidade, a tecnologia veio para substituir, não tem jeito, né? Então você pega aí, por exemplo, o Uber, o táxi, o Uber foi lá e tomou espaço. Você pega aí o Messenger, o WhatsApp foi lá e tomou espaço. Hoje o médico, se ele quer ter visibilidade, ele tem que estar em mídia social, cara, não tem jeito. Claro que ainda existe o boca a boca, mas a progressão é geométrica na mídia social. Você consegue direcionar um anúncio para uma pessoa específica, uma faixa etária específica e outra. Cara, isso veio para agregar e não para subtrair. Sim. Então eu não entendo por quê. Por exemplo, eu tenho esse problema também, porque além de eu fazer ortopedia, você sabe. Então, você quer um centro de pessoas de cabeça fechada, é lá que estão. E eu venho de uma cidade do interior também, que tem uma classe médica grande. Cara, eu sou blogueiro, eu sou tiktoker. Pergunta pra mim que dia você vai fazer dancinha. Cara, aí, só que curioso, isso são uns 2, 3 anos atrás. Hoje eu vejo que eles já viram pra mim e perguntou, me ensina a fazer o post. Não adianta. Isso é muito bacana, João, porque não adianta você lutar contra a evolução. Não adianta. Não adianta. Você vai ficar pra trás. Vai ficar. Então, assim, todo mundo que lutou contra o que é o avançar, o cara fica pra trás. Fica defasado. E tá tudo bem se você não quiser entrar. Mas você não critica a galera que tá. Claro que o CFM, o CRM tem as regras e eu sou absolutamente contra quem entra na rede social e não cumpre a regra. Claro que às vezes tem regras muito abusivas que eu não concordo, sim, mas regra foi feita para ser seguida. Ponto. Tá ali. Então, assim, tudo existe um limite. Ok. Mas qual que é o problema do hoje? O problema do hoje é que o cara critica porque ele não tem a capacidade de fazer. Então, se ele não tem a capacidade de fazer, ele vê que você está fazendo, o que ele vai fazer? Nossa, vai te criticar, porque ele não consegue fazer igual. E aí começa a falar, nossa, do cara, não, esse aí fez pós, esse aí fez não sei o quê, e começa ali. E qual que é o grande diferencial? Hoje, o profissional, antigamente, a residência médica, ela abria a porta. Você chegava no mercado, a porta estava aberta, escancarada, tá tudo lindo. Hoje ela é mais uma porta, né? Hoje, a residência médica, ela te coloca na frente da porta. Mas você que tem que abrir. O cara que às vezes fez pós, fez não sei o quê, ele tá longe da porta. Mas se ele caminhar, se ele lutar mesmo com todos os problemas, ele vai estar na frente da porta e ele abre primeiro que você. Então, por que eu tô falando isso? Porque às vezes a briga é de pós, quem não fez pós, fez residência, não sei o quê. Mas é o que eu sempre falo. Ser bom profissional hoje é mandatório. Não é diferencial. Se você faz pós ou faz residência, você tem que ser bom. Independente. Conhecimento técnico, né? De conhecimento técnico. Por quê? O cara pode ter o maior marketing do mundo. O melhor marketing do mundo. Se ele dá um atendimento ruim, o cara volta? Não volta. Em questão de meses, esse cara não tem mais paciente. Ele pode, o marketing, o Instagram, tudo, pode estar primeiro atendimento, a primeira consulta. Só que se o resultado desse cara for ruim, em pouco tempo ele já não tem mais. Acabou. É uma balança, né? Então, se você tá vendo o cara que ele tá fazendo um Instagram bem feito e que ele tá estourado e que ele tá bem, ele entrega resultado com os pacientes dele. Ponto. A única coisa que o médico tem que fazer, você como colega, é olhar pro cara e falar assim, beleza, o que você tá fazendo? Deixa eu fazer parecido, deixa eu melhorar igual a você. E aplaude o cara, porque ele tá tendo resultado. Concorda comigo? Concordo demais. É uma balança, né? Se você é só marketing, você é charlatão. Agora, se você tem todo o conhecimento do mundo e ninguém sabe que você existe, então o que adianta? Então, o ideal é ter os dois. Acho que tem que ter também uma autocrítica de saber assim, eu vou seguir o caminho do marketing digital? Poxa, parabéns, eu acho que é esse o futuro. Mas você saiba que lá também vai ter concorrência. Sim. Então não adianta você só seguir esse caminho, você tem que se manter um ótimo profissional. Isso é mandatório. Eu achei interessante você falar também essa questão da turma do fundão, porque eu me considero sempre um que foi da turma do fundão. Eu também. Eu acho que eu venci. E, cara, eu acho muito interessante você falar isso, porque tem a questão de vários
vários tipos de inteligência, né? Tem aquela inteligência que a pessoa é mais esforçada, enfim. E o que eu vejo, cara? Muito interessante isso, você falar, que é a questão da gente criar algo direcionado, né? Porque não adianta, por exemplo, por mais que a pessoa seja... Vamos pegar um nerdzão da turma. Muitas das vezes essa pessoa não sabe lidar com frustração. Sim. Super comum. E muitas das vezes aquele cara que era do fundão, que era aquele malandrão. Cara, o cara tira tudo de letra, sabe dobrar ali o professor, estuda na última hora, pega e outra. Vira um cara que consegue lidar com o paciente. Sim. E aí a hora que ele encontra um porquê, o cara se esforça, estuda e vira um excelente profissional. Sim. E eu conheço muito mais casos desses profissionais que foram pra frente do que outros que, infelizmente, por mais que sejam inteligentes, não conseguiram, né? Sim. Não consegue lidar com esse problema, né? Vários, né? Lá que a gente tem contato, são vários. E, cara, muito interessante a gente entender essa questão do direcionamento que você faz. E você também falou da questão da residência e da pós-graduação, então você acredita que a pós-graduação pode exercer uma formação muito competente para o profissional? Para te falar bem a verdade, todas as pós que eu conheço, elas deixam muito a desejar, entendeu? Do mesmo jeito que tem muita residência que deixa a desejar. Com certeza. Que eu conheço. Então, vários alunos, Pedro, eu comecei e não gostei. Existem os dois. Claro que a pós-graduação tem uma prática muito menor, tem tudo, um monte de coisa muito menor. Mas o que a gente tem que entender, né? Existem pessoas e pessoas. Eu vou te dar um exemplo. Tem 2 semanas que eu conversei com um aluno que ele queria entrar na mentoria. Ele é pai de 2 crianças, tem 8 anos de formado, mora no interior, beleza. Faz uma média de 90 horas de trabalho, 100 horas de trabalho, e ele virou para mim e falou assim: Pedro, eu preciso ser especialista, eu já tenho esse tanto de tempo, mas eu quero entrar numa residência. Raciocina comigo. Como é que esse cara que tem 2 filhos, mora no interior, precisa daquele dinheiro, porque ele não se preparou financeiramente, sustenta a casa, sustenta o pai e a mãe, ele quer fazer residência. Beleza. Só que no final da conversa eu mostrei pra ele que não faz sentido. Por quê? Posso reclamar o que for. Pode vir aí não sei o que de Instagram, porque ele não planejou, a culpa é dele. Cara, não é assim. Vamos entender qual que é a realidade. Eu cheguei pra ele no final e falei: fulano, vem cá. O seu melhor caminho pra você seria fazer uma pós-graduação. Cara, você faz a pós-graduação, você já tem os anos, tudo direitinho, você já presta a prova de título para você se tornar especialista. Hoje, você não consegue diminuir carga horária de trabalho, você não vai ter um estudo profissional para residência. Segunda coisa, se você passa, você larga. Porque a residência você vai ter que mudar com a sua família, tudo, para receber uma bolsa de 3K. Como é que você vai manter toda a estrutura que você tem? E ele foi muito sincero para mim: Pedro, eu não consigo reduzir isso aqui. E eu fui sincero com ele. Cara, vai por esse caminho. Hoje, ele me mandou uma mensagem falando: Pedro, realmente foi isso. Eu me matriculei em tal pós. Mas eu rezei a Bíblia para ele. Falei: cara, beleza. Só que muita coisa você vai buscar fora. Qual que é o problema das pós-graduações hoje? Hoje, normalmente, elas são de final de semana, a grande maioria. E elas têm um referencial teórico. Então, ele pega um professor foda de currículo para te dar aula. O cara vai lá, te dá uma aula teórica merda, não consegue entender a sua individualidade, às vezes o cara é de uma faculdade foda, não sei o quê, só tem nome e currículo. Isso vai trazer o quê de resultado? A grande maioria das pessoas que eu conheço que fizeram pós-graduações e são profissionais muito bons, inclusive eu frequento, eu vou, eles não aprenderam quase nada na pós. Eles aprenderam a maioria das coisas nos cursos que fazem. Então, por exemplo, você está aqui: Pedro, fiz uma pós de dermato. Só que, cara, você acha que a pós vai te ensinar o Botox? Você vai fazer o curso de Botox com tal pessoa, aí você vai fazer o curso de doenças tropicais com tal pessoa. Dentro da residência a gente vê isso em vários lugares. Então, hoje, independente se você for para pós ou para residência, você vai ter que buscar muita coisa fora. O caminho tradicional é a residência. O caminho tradicional que te coloca na frente da porta ainda é a residência. E é um caminho ok. Mas a pergunta que o cara tem que fazer, que a menina tem que fazer: será que isso é para mim? Não é porque você não faz a residência que você vai ser um péssimo profissional, que você está fadado ao fracasso. Não. Você pode fazer uma pós-graduação ou fazer alguma outra coisa e ser muito bom profissional naquilo. Agora, é uma balança. Pesa os prós e os contras. Igual esse cara. Como é que ele ia fazer residência? Então, eu acredito que, João, a gente falando antes, você mesmo veio com essa informação
50 mil pessoas formando aquela matéria que saiu recente, 17.500 vagas de residência. Tem um déficit gigante. Hoje a gente tem pós-graduação e residência. Vem uma coisa no meio. Vai vir uma pós-graduação mais estruturada, que o cara vai ter tudo direitinho e vai ensinar ele pro mercado. Inclusive, já vou dar o spoiler aqui, a galera tá assistindo, vem isso pro ano que vem. E eu tô montando isso. Eu tô criando um negócio que vai ficar no meio, cara. Que vai ficar no meio disso. Vai ficar no meio. Então, o cara vai ter a opção, se ele quiser, de ter uma carga horária prática muito melhor. E ele vai ter a opção de ter muito mais desenvolvimento. E eu vou te dar um exemplo clássico. A pós-graduação, às vezes, é final de semana. Beleza. Mas por que a gente não coloca mais ambulatório, mais coisa para ele atender, mais uma pegada prática? Opcional. Não é obrigatório. Então, por exemplo, tem gente que vai. Boa. Tá, mas esse não consegue. Tem aqui, ó. Toda segunda e terça-feira você tem a opção de estar rodando nisso e nisso e nisso. Você pode ir ou você não pode ir. Mas tem uma pessoa estando lá. Então, como é que eu estruturei? Como é que eu penso? Referencial teórico, o cara vai viajar para ter aulinha, ou ter uma aulinha lá e não rola isso. O cara vem. Olha que bacana. O cara vem, aí ele tem um referencial teórico com um professor foda. Pode ser online, pode ser através de artigo, de alguma coisa. Ele vai se preparando. Durante o final de semana dele, ele vem na sexta-feira, por exemplo, claro que vai variar, ele tem como se fosse uma discussão, PBL. Então ele vem, vai tirar dúvida, o professor monta os pontos importantes, tudo direitinho. Na sexta-feira é mais uma parte teórica. No sábado, por exemplo, um exemplo, tá? Vou te falar, um exemplo de pós-dermato. O cara tem que aprender as lesões, no geral. Então vai estar num nódulo de doença tropical. Você acha que, por exemplo, na residência o cara às vezes vai ver todas? Não vai. Então como é que a gente estimula? Vamos treinar esse cara a atender. Então você pode usar simulação realística para isso. Pega lá, coloca 20 atores, faz na maquiagem todas as doenças. É o ideal? Não. Mas faz na maquiagem todas as doenças e solta o cara no meio do negócio, atende. Você não teve a teoria? Que doença é essa? O máximo possível de realidade. Solta ele no sábado ali, para ele pegar todas, para ver, para destrinchar. O máximo possível disso. Pode ser com maquiagem, pode ser com manequim. Faz uma simulação realística de todas as doenças. Não de uma, de duas. E aí depois ele vai para um ambulatório específico daquilo. E ele pode ter o tempo inteiro aquilo. Pedro, é o mundo perfeito? O mundo perfeito não existe nem na residência. Não, nem na residência. Eu saí da residência com um monte de doença que eu não vi, que eu fui ver depois, que eu fui ter que pesquisar e tal. Mas pelo menos o cara viu a doença não só na teoria, ele viu a doença também na prática, estimulando o atendimento. E por último, ele teve muito mais ambulatório, muito mais prática do que ele teria numa pós-graduação, porque tem pós-graduação top, você pega assim, Pedro, vou fazer naquela instituição top de São Paulo. Cara, é como se você tivesse Jurassic Park. Eu tenho aluno que foi. É tipo assim, nossa, eu tô melhor hospital do Brasil. Aí você tem um estágio observacional. É como se fosse Jurassic Park. Pode nem você vai encostar. andando assim, ó, e vai só olhando. O que você tem? Só aula teórica. Aula teórica, pô. Sabe o que você faz? Compra o curso. Compra o curso. A própria instituição vende o curso. E, de novo, depende muito mais da pessoa, né? Justamente. Porque Isso. tem coisas que mesmo na residência a gente não vai aprender, nem na pós, nem na simulação realística, que quando você entra pro mercado de trabalho, você se depara, e a diferença é justamente isso. A pessoa que vai continuar estudando, que vai continuar pesquisando, depois, na hora que ela está inserida. Então, de novo, depende muito mais da pessoa Sim. em qualquer cenário. Sim. Né? E isso é muito importante, Dani. E aí, quem são os professores? Eu não vou só pegar o cara que tem um currículo gigante. Eu vou pegar esse cara, sim, mas eu vou pegar professores e professores. Eu vou pegar a pessoa que tem um puta do mercado e que também fez pós-graduação, para ele ter aula com essa pessoa e para entender como é que ela está hoje de estourada no mercado, o que ela fez de diferente. Vou pegar também a pessoa que tem uma cátedra muito foda, mas esse cara, ele vai aprender, ele vai ter módulos específicos de gestão. Ele vai ter módulo de como ele vai se posicionar. A gente vai estimular ele a abrir o consultório a partir de quando ele estiver preparado e não só lá vomitar um conteúdo nele. Eu quero que esse cara tenha sucesso. Eu não quero que ele tenha só uma teoria e um diploma no final. Essa que é a grande diferencial. Agora, o que eu vejo? Muita gente reclamando. Ah, o cara faz residência, o cara faz residência. Mas o que você está contribuindo para o mundo? O que você está contribuindo para mudar a porra da realidade? O cara só reclama, fica lá no Instagram promovendo hater, falando mal de pós, falando mal de residência, vira briga. Tá bom, meu irmão, o problema tá aí. Como é que você vai ajudar a resolver? Qual a solução? Qual que é a solução disso aqui? O que você pode fazer para melhorar? Ah, Aí cara, começa a desculpa. Ah, porque tem que fazer. O que está na sua mão que você está fazendo? O que você está levantando a bunda da cadeira para fazer?
Então, se você não tá fazendo nada, tá só criticando, fazendo alguma coisa, para de criticar quem quer ajudar alguma coisa. Pedro, e aproveitando essa deixa, dentro aí do ambiente mesmo de estudo para residência ou até do mercado de trabalho, como que você vê a competitividade entre as pessoas, entre os profissionais, entre os alunos que estão se preparando? Porque assim, existe o conceito de mastermind, existe essa ideia de que você é a média das 5 pessoas que você mais convive, então se você não é o melhor da sua turma e tem alguém acima, essa pessoa vai te puxar. Sim. Não para baixo, para cima. Então, sempre conviver com pessoas que sejam melhores que você, né? E a competitividade acaba tendo coisas boas e coisas ruins. Sim. Você estimula esse convívio? Como que você lida e que você trata isso com eles ali dentro do mentorado? Tá. A primeira coisa que a gente tem que entender, e você vai ver que eu sou meio doido, porque muitas das frases eu critico essas frases tradicionais. Uma delas é essa, que eu sou contra. Contra no bom sentido. Sabe essa frase que fala assim, você é a média das 5 pessoas que você convive? Sabe o que o cara às vezes vira amanhã? Eu não tenho mais amiga, eu não tenho mais porra nenhuma, eu vou andar só com esses caras, que eles são bons. Não é assim. O que você tem que entender é que você é a média das 5 pessoas que você mais convive, a depender do seu objetivo. Dá o meu exemplo. Quando eu quero beber vinho, eu vou com um grupo de cara que bebe vinho. Quando eu quero empreender, eu tô com aquele grupo de cara que quer empreender. É isso que você sempre fala. Né? Você fala, quando eu quero, sei lá, farrear, eu vou com os caras que são bons de farra. Com certeza. Ou quando eu quero fazer alguma coisa, eu vou com aqueles caras. Um dos maiores erros que eu cometi é, às vezes, querer pegar um amigo de estimação, que você quer levar ele pra tudo. E você nunca pode perder e... Você tem que levar isso na sua vida. Você nunca pode subestimar o potencial que aquela pessoa tem de causar dano na sua vida. Aquela pessoa que não te leva pra cima, automaticamente ela te puxa pra baixo. Ah, esse cara é neutro, não é? Ele te puxa pra baixo. Coloca isso. E eu não tô falando isso porque às vezes a gente fala, nossa, 5 pessoas amanhã você não quer. E como é que você vai conviver com os caras? Como é que você vai conviver com um cara que eu adoro, por exemplo, Flávio Augusto? Eu não convivo com ele, nunca vi, é um sonho conhecer ele pessoalmente. Como é que eu convivo com ele? Lendo, escutando, acompanhando ele na rede social. Ele nunca me viu, mas eu me considero amigo dele. Um dia eu vou, sei lá, cumprimentar ele e tal. Mas por quê? Porque, cara, eu consumo o conteúdo desse cara o tempo inteiro. Ele é uma inspiração pra mim. Assim como eu consumo conteúdo de várias pessoas. A gente acompanha. Do mesmo jeito, é assim a melhor forma de conviver. E do mesmo jeito que você cria grupos específicos para a média das pessoas. Eu concordo demais com isso. Quando a gente joga isso na mentoria, é justamente isso. Então eu pego as pessoas, às vezes, do mesmo perfil, coloco assim, vocês 5 são um grupo. Eles começam no científico. Então, por exemplo, eu monto o grupo, falo, vocês 5 vão fazer esse trabalho. A hora que for estudar, tudo, eu começo a criar essa conexão. Então, por exemplo, cara, você está estudando com essa pessoa, está estudando com essa, está estudando com essa, está estudando com essa. Às vezes eles nem se conhecem. Mas eles entram dentro da plataforma numa sala. Por exemplo, hoje tem uma sala que a gente vai migrar logo pro metaverso, né? Eu já dei até um spoiler para vocês. Mas ele entra como se fosse um... Lembra dos grupos de MSN, dos grupos antigos? Como se fosse um grupo de WhatsApp. Só que aí ele entra lá no grupo de WhatsApp dele, no nosso grupo, aí ele consegue ver quem está online, quem não está, tudo direitinho, quanto tempo aquela pessoa está estudando. Então a gente estimula ele, quando ele vai começar, ele entra nessa competição. Essa competição... entre aspas, do bem. Porque isso foi muito game changer na minha vida. Você sozinho, você não tem como comparar. Você não tem padrão. Você acha que você está bem, você acha que você não está. Agora, a comparação com o outro, ela é saudável até certo ponto, Dani. Ela não pode ser patológica. Mas a sua melhor comparação é com você mesmo de ontem. Agora, tem que ter comparação. Tem que ter. A vida, o ser humano é um ser sociável. Se você não se compara, se você não tem parâmetro, qualquer coisa serve. Quer dar um exemplo da residência? Um exemplo clássico. A maioria dos alunos que chegam para mim, muitos, falam assim, Pedro, eu fiz o cronograma de cursinho todo. Qual que é o parâmetro de comparação dela? Eu fiz o cronograma, eu tô bem. Só que ela não viu qual que é o resultado que está entregando. Peraí, será que você está só estudando? Ou realmente você está aprendendo? Porque estar ocupado é diferente de ser produtivo. Não, com certeza. Entendeu? Então, se você não tem parâmetros, se você não tem comparação, se você não tem isso, você não consegue evoluir. Fenomenal.
Duas coisas muito interessantes, é justamente isso que eu sempre falo pra Dani, né? Porque às vezes a gente pensa assim, não, é porque agora eu quero montar meu mastermind de evolução pessoal, aí você esquece às vezes aquele colega seu de anos, que era o colega de jogar futebol, cara, que é de ter uma conversa de boteco. Sim. Então isso não pode ter, né? A gente tem que saber esperar o que a pessoa pode oferecer. E eu até brinco, falei até isso com o Rodriguinho esses dias, ninguém é tão ruim que não sirva nem de mau exemplo, né? Sim. Então às vezes numa rodinha de brincadeira, o cara, tipo assim... Você tá ali naquela situação pra tirar um insight e falar assim, cara, eu não quero isso pra minha vida, mas deixa eu curtir esse momento, deixa eu aproveitar, né? Eu acho que isso é muito importante, justamente a gente saber ter grupos, né? Por exemplo, na questão do estudo para residência, você tem que ter aquele grupo ali justamente para competir e para saber o seu grau de evolução. Mas também você tem que ter ali uma hora de lazer. Então você tem que tomar uma cervejinha, você tem que ir jogar futebol, tem que ir para academia, isso é muito importante. Não adianta criar expectativa também de que você vai, por exemplo, com seu amigo de boteco lá do segundo ano pro barzinho, ter uma conversa intelectual fenomenal. Então, você vai criando expectativa de que aquilo vai ser um momento de lazer, que você tem que ter leveza. E o contrário também, né? Então, esperar das pessoas o que elas podem oferecer. Sim. E essa questão da competição, cara, esses dias eu fiz um livro que estava lendo, achei muito interessante, que coloca nós como 34 talentos. E aí nós temos esses 5, são os mais marcantes. Aí um deles, o meu, é de competição. Eu sou um competidor nato. E aí a gente fala, poxa, isso não é um talento, isso é muito mais um defeito. Sim. Aí o livro mostra que não, cara. Justamente as pessoas que são competitivas são pessoas que para uma função elas exercem da melhor forma. E o mundo é uma competição. Que seja uma competição com o próximo, com você mesmo, mas você precisa de parâmetro. Sim. A residência, cara, é competição com o próximo, não tem jeito. Então, assim, não adianta você tirar 90, ser só uma vaga, e seu concorrente era 91. Então, você dano. Eu, por exemplo, sou o oposto seu. Eu não gosto de competição. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu gosto de competir comigo mesmo. Eu não gosto. Por exemplo, quando eu vou no CrossFit, por exemplo, eu acho até bacana. Só que eu não curto o ambiente. Eu não curto aquele trem de gritaria. Eu não gosto daquele tipo assim, pô, eu tô pegando peso aqui e o cara tá pegando mais que eu. Peraí, deixa eu pegar mais, deixa eu esforçar mais aquele cara. Eu não curto. Eu sou eu contra eu mesmo. Então, peraí, o que eu fiz hoje? Ah, não, ontem eu fiz 45, hoje eu vou fazer 50. Isso foi sempre. Mas não é que eu estou sozinho. Não é. Mas eu sempre me comparo, tanto com o próximo, mas o que eu posso melhorar. Peraí, o que eu tenho que fazer? Mas eu não curto o ambiente de competição forte. E a gente tem que entender a individualidade de cada um. Exatamente. Não porque é? a competição também pode ser patológica. Pode, e tem aluno que acontece. Lesão no CrossFit, por exemplo. Sim. A gente vai falar, a gente vai ter um episódio só disso. Já vou dando um spoiler. A pessoa vê ali o outro pegando peso, ela sabe o seu limite, mas ela tá vendo, ela quer fazer. Então, a mesma coisa. Eu tô estudando 8 horas por dia, é o meu máximo. Eu não vou querer estudar 20, porque não é. Eu conheço, isso não funciona pra mim. Sim. E assim, uma coisa que eu sempre falo, a gente quer, todos nós, a gente vive num mundo ansioso. Eu falo que ostentação no século XXI é ostentar saúde mental em todos os aspectos, né? Esses dias eu tava fazendo nas minhas doiduras lá em casa, eu tenho uma bananeira lá, né? Aí eu tava louco pra comer uma banana. Só que a banana tava verde. E todo dia eu sento e eu vejo a banana verde. Todo dia. Eu jogo no Google como fazer a banana amadurecer. Eu sei uma dica. E aí, diz que corta o negócio lá, faz o trem, faz uma ferida, tudo. Tá. Por mais que eu queira acelerar, fiz tudo pra banana amadurecer. Tudo. Existe um tempo que ele não depende de você. Eu aprendi isso com a banana e eu aprendi isso quando eu tava fudido na barriga. Tava com aquele monte de dreno, tudo direitinho, eu virei pro cirurgião que me operou. Falei, cara, o que eu posso fazer pra tirar essa porra logo? Ele falou, nada. Tenha paciência. Eu não sei quando a fístula vai fechar e a gente só vai tirar esses drenos depois que ela fechar. Isso pode ser daqui 1 dia, daqui 5, daqui 10. Faça a sua parte. Isso foi uma enxadada na minha cabeça. Porque eu ansioso, eu queria ir embora. Mas também foi o maior alívio. Eu falei, cara, beleza. O que depender de mim, fisioterapia, fazer o trem direitinho, cooperar, eu vou fazer. Agora tem um tempo que não depende de mim. E é isso que eu falo para os alunos. Show. Cara, você está no nível 0. Você quer chegar no nível 10? Não é do dia para a noite. Primeiro você vai pro primeiro, você vai pro segundo, você vai pro terceiro, pro quarto. Logo você dá no 10. Agora, cada um tem o seu processo de evolução.
Tem um conceito muito massa, depois dá uma olhadinha, chama Hábitos Atômicos. Já, não sei se você já ouviu falar de um livro. Cara, do livro. Muito legal. Que é mais ou menos isso aí. É muito mais você aprender o percurso do que você objetivar o resultado. Porque o resultado, nós que somos viciados em metas, se você não muda a sua visão do percurso, você alcançou a meta, você relaxa. Esse foi um erro que eu enfrentei, cara. Porque eu estudei muito passar na residência. Estudei muito mesmo. Assim, e pensa, alguém ficou 4 anos fora de estudar, só estudando clínica e urgência, e pós. Aí eu me vi numa situação que eu tinha que voltar a estudar ginecologia, pediatria, mas eu abracei a causa. Só que foi 2 anos, na verdade, no médio de curso. Depois que eu passei, cara, primeiro ano da residência, agora eu não quero saber de estudar mais, não. Então, assim, pra você ver, eu mirei tanto na meta que quando eu alcancei ela, eu não tinha virado o meu mindset. Eu não tinha aprendido o caminho do esforço. Mas que eu tenho me esforçado muito. Mas eu achei que era só aquilo que eu precisava. Né? Então, quando você muda de forma atômica, quando você muda o seu cerne a respeito de algo que você quer para um bem maior, aprenda o percurso. Aproveite o percurso. Pode até parecer clichê, né? Mas o clichê é clichê porque funciona, né? Então, assim, se você aprende o percurso, igual, por exemplo, mentoria que você dá. Se a pessoa dessa aprende, cara, a ter essa disciplina, ela vai ser bem sucedida em tudo. Tudo que ela faz, cara. Tudo. Eu falo que o que mudou minha vida foi a disciplina. Eu sempre tive disciplina, só que eu não via como isso. Então, por exemplo, a pessoa olhava o Pedro lá atrás, via o Pedro gordinho e tudo, fala, porra, eu tinha uma disciplina fodida em outras coisas, só não na saúde. Hoje você olha pra mim, o cara que já chegou a pesar com 148 quilos, tá com 11% de gordura, eu brinco com six-pack abs, depois de tudo, isso é disciplina. Entendeu? Saindo daqui, eu vou pro meu 3º treino do dia. 3º, fiz aeróbico de manhã, fiz musculação meio-dia e agora eu vou aeróbico de novo meia-noite. Então, eu tenho a disciplina. Claro que eu não faço. Você não dorme, não? Durmo. Claro que com Zolpidem. Entendeu? Mas... fazer aeróbico à meia-noite. Vemos que tá acordado e Zolpidem pra dormir. Então, assim, eu uso essas coisas, mas é porque eu trato. Se eu não... A minha cabeça é acelerada, igual a de vocês... Se eu não tomo, meu irmão, eu viro no outro dia. E foi a primeira coisa, já vamos entrar nesse assunto, já vou falar. A coisa que mais mudou minha vida. Tirar o preconceito disso. Porque a nossa vida, beleza, o ideal é ter o equilíbrio. Mas sabe o que muito me lascava? Eu não conseguia dormir à noite. Aí eu ficava me martirizando. Pô, eu preciso dormir e tal. Aí li aquelas coisas de coach, não sei o que. Não, porque tem a higiene do sono, tem não sei o que. Eu fiquei 2 anos apanhando essa porra da higiene do sono. Tira o celular, tira não sei o que, eu continuava... Cara, cada um tem individualidade. Sim. Depois que eu consegui o Zolpidem, e não é fazendo propaganda, nada disso, tem nada disso, mas isso mudou minha vida. Por quê? Porque aí eu consigo dormir, eu tenho uma boa noite de sono, no outro dia eu acordo tranquilo. Eu dou esse exemplo porque eu tinha preconceito contra a medicação. E a gente tem que entregar a individualidade. Às vezes você está assistindo a gente, você tem a doença, você tem indicação. Claro que não estou falando sem indicação, mas você tem como tratar. Do mesmo jeito, eu lembro direitinho. Quando eu comecei nesse negócio, tudo, aí tinha aquele negócio do 5 AM Club. Lembra do livro? Que você acordar às 5 da manhã. Aí eu li aquele trem e tal. Eu falei, porra, vou começar às 5 horas da manhã, não sei o quê, tomar a porra do banho gelado. Uma semana, aí eu cheguei na conclusão. Cara, eu acordei 5 horas da manhã. Tomei banho gelado. A conclusão que eu cheguei, eu fiquei com sono o dia inteiro e passei raiva. Até o dia que eu entrava no chuveiro pulando, até o dia que eu escorreguei, bati o joelho e fiquei mancando. Falei, pô, essa trem de banho gelado e 5 AM Club não é pra mim. Eu só tive uma lesão no joelho, que eu escorreguei no banheiro, bati na quina lá do negócio e fiquei com sono o dia inteiro. A minha produtividade despencou ao invés de aumentar. Então, existe uma frase que você falou muito, que você comentou aí do sentar na mesa e entender que às vezes a pessoa que está lá para você conversar de potocas, de tomar uma no bar, ela não quer falar sobre empreendedorismo. E tá ok. Do mesmo jeito que às vezes você senta com um monte de estudante de medicina, cara, eles estão todos acalorados ali querendo falar de medicina. Entra. Uma das frases que eu mais gosto. Dress as your audience. Vista-se conforme sua audiência, para você não se tornar o chatão. Então, isso vale não só conforme a audiência do outro. Vou falar do assunto que está na mesa, tudo. Não vou falar, porra, esse cara é chato, ele só fala disso. Não, você entra lá. E do mesmo jeito para você. Cara, vista-se conforme você é. O 5 AM Club não serviu para mim. O banho gelado não serviu para mim. Às vezes serve para você, serve para o outro. Por isso que eu trato muito de individualização. Como eu mexo com muita gente, eu estudo muito cabeça e comportamento, as pessoas são diferentes. Qual que é o maior erro, João, Dani, que eu vejo muito? É a pessoa pegar um cara que tem sucesso, pegar uma pessoa que se inspira, ou pegar um livro
e querer colocar aquilo tudo na vida dela. E tá na moda. Entendeu? São histórias diferentes, personalidades diferentes, estilos diferentes. Às vezes o que deu certo pra ele, não daria certo pra você. Então você tem que entender a individualidade. Então, talvez você diria a chave do sucesso pra você, e o que é o que você prega, seria a individualidade, então. Cara, o sucesso, ele é muito... Eu não cheguei no sucesso. Às vezes a pessoa olha pra mim e fala assim, pô, o Pedro tem sucesso. Não, eu não me considero. Às vezes você tá comparando a minha página 50 com a sua 5. Não tem como comparar. Do mesmo jeito que às vezes eu tô comparando com o do cara que tá na página 100 e eu tô na 50. E cada um tem um livro diferente. Por isso que cada um tem. Hoje, qual que é o sucesso pra mim? Não sei. Eu acho esse conceito de sucesso, de propósito, uma cilada tão grande. Eu viro pra você hoje e falo assim, João, qual que é o propósito da sua vida? Cara, eu tenho. Tenho. Tá, mas esse propósito de hoje, não vou nem deixar você falar. Vai mudar, com certeza. Ele mudou. Com certeza, com certeza. Com certeza. O propósito do Pedro de hoje é diferente do de ontem, que é diferente do de anteontem. E ainda bem, que isso é E tudo amadurecimento. bem. A vida, ela é inconstante e permanente, ela vai mudando. Às vezes o cara fala assim, nossa, você tem que achar o seu propósito, você tem que achar o que faz o seu coração bater. Porra, aí você fica frustrado porque você não achou ainda, porque vai mudando. Você usou isso agora. Você falou assim, nossa, meu objetivo era passar na residência. Passou. Ponto, é um ponto final? Acabou? Não, você só subiu a escada. Agora você vai olhar outros horizontes. E até sobre valores e opiniões, porque aí você pregava uma coisa e amanhã você fala assim, não. Aí as pessoas viram, não, mas você pregava isso. Não, mas eu mudei de opinião. Sim. E eu amadureci e eu pensava isso, hoje eu não penso mais. E isso é amadurecimento. Sim. Né? Isso é mais importante. Eu falo o seguinte, propósito e sentido da vida, ele muda muito. Vou usar uma mnemônica que eu gosto muito de usar, que eu uso nas minhas palestras, né? Eu falo assim, qual que é o sentido da sua vida? Ai, Pedro, não sei, tá. Mas o sentido da sua vida, se eu falasse pra você, se eu individualizado, é pra cima ou pra baixo? Você falaria o que pra mim? Pra cima. Pra cima. A gente aprende culturalmente assim. Se eu falasse pra você o sentido da sua vida, é pra frente ou pra trás, você falaria o que pra mim? Pra frente. Só que o sentido da sua vida, como vamos entender uma fórmula matemática, quando a gente soma pra cima, pra baixo, pra frente e pra trás, é zero. O sentido da sua vida é pra você. Porque se você estiver escalando uma montanha e lá em cima tiver 2 leões, segundo figurativo, o sentido da sua vida não é pra cima. Do mesmo jeito, a hora que você estiver andando e tiver o penhasco, o sentido da sua vida não é pra frente. Então, o tempo inteiro, você tem que estar raciocinando. Eu mesmo, quando eu larguei, tudo que eu larguei, eu entendi que o meu sentido na vida não era caminhar buscando meu currículo, terminar o doutorado aos 28 anos, que era um objetivo meu, era um propósito de vida minha, terminar o doutorado antes dos 30. E o que isso fez sentido na minha vida hoje? Tudo que eu construí lá atrás, eu não uso hoje. Olha que bizarro. Se eu fosse pensar, o Pedro de hoje não usa o que ele construiu durante 30 anos. Eu vou ter que discordar do senhor. Porque não tudo isso usa serviu de vírgula. experiência. Isso aí que vem. É o que eu poderia ficar chorando. O que eu vejo muito aluno chorando. Pedro, tem um aluno agora. Fez clínica médica, tal, fez clínica, tudo direitinho. Fez reumato. E agora está estudando para que ela quer fazer dermato. Top isso. E o que ela fala? Nossa, mas eu perdi minha vida, eu tô não sei o quê. A mesma coisa que eu falo. Não, isso serviu de experiência. Você tem uma experiência muito melhor. Às vezes você vai estar na frente. Ninguém tira. Não, e te respondendo a questão do propósito, já não posso nem ficar falando porque isso já foi clichê, já tem uns 3 cortes de eu falando isso aí. Mas assim, eu acho que o propósito meu ele é muito individualista, saca? E de certa forma egoísta. Eu quero tornar a pessoa melhor pra mim mesmo. Porque quanto mais eu absorver conhecimento, quanto mais eu evoluir como pessoa, eu acredito que eu posso mais ajudar as pessoas. Então, Sim. eu coloco esse propósito como uma questão de guia na minha vida. Achei até legal você postou esse dia pra trás, um dos livros que todo mundo deveria ler, né? Que é o do Ryan Holiday, questão do ego. Sim. Ele tem um capítulo que ele fala sobre a tela em branco, não sei se você lembra, que Sim. é a questão da gente sempre ser uma tela em branco para as pessoas escreverem na gente e a gente dessa forma tá evoluindo e aprendendo com um ecossistema, que eu acho que é muito interessante.
E igual você falou, para pegar como exemplo, eu fiquei 4 anos trabalhando como clínico. E hoje eu sou ortopedista, estou me graduando, né? Se você parar pra pensar, cara, mas você perdeu 4 anos da sua vida, eu não acho de jeito nenhum. Mesmo porque hoje eu tenho uma experiência para lidar com o paciente, para empreender, sabe? Totalmente diferente que eu vejo, não falando que eu seja melhor ou pior, mas alguns colegas meus que estão naquela caminho dos ratos de residência e pronto, vai para casa e quer acabar logo. E hoje eu vejo o quanto que essa maturidade me fez importante. Cara, deu 1 hora e pouquinho, aí vamos Te mandei as seguir. mensagens aí, você viu? Vamos já dando encerrado. Você quer dar uma palavrinha final, quer falar alguma coisa? Cara, a única coisa que eu quero é agradecer você, todo mundo, a equipe, né? E falar o seguinte, pra quem tá assistindo a gente, que daqui a gente não leva nada, a gente só leva o bem que faz pros outros. Uma das coisas que eu fiz meio que empiricamente, dar uma dica, 2 dicas. A primeira coisa que eu quero que você que pense em quer ser diferente tudo, o jornal mudou do século XXI. Hoje a gente não assiste mais o negócio, a gente assiste o que a gente quer. Então, a primeira dica que eu daria, faz um Instagram novo, com o nome XYZ, e começa a seguir só aquilo que te interessa e aquilo que te inspira. E a primeira coisa, eu tenho isso, você atualiza o seu jornal. Faz o Instagram, você entra naquele Instagram e vai ver só as notícias, só aquilo que te interessa. Isso te dá a primeira motivação. É o que eu tenho. Hoje o meu jornal é isso. Eu sigo só o que me interessa. As pessoas que me inspiram, tudo. Porque aí eu não fico bagunçando. Então eu perco 20 minutos, 30 minutos do meu dia seguindo aquilo que me interessa. Vendo muita coisa bacana. Porque você não mistura as 2 coisas. Isso mudou muito minha vida e eu gosto muito. A segunda coisa. Force tratar todo mundo bem. Falar pelos nomes. Beleza? Por que eu falo isso? Isso foi um grande diferencial na minha carreira. Eu conheço todos os meus alunos por nome. Eu sigo muita gente no meu Instagram, mas só tem ativado as notificações quem são meus alunos. Eu conheço tudo da vida deles. Desde o pai, desde a mãe, eu tento forçar isso. E uma das coisas que mudou muito minha vida, eu tenho na notas, eu vou te dar um exemplo aqui. Uma coisa que eu fiz, que foi empírica, né? Eu tento sempre forçar a minha cabeça o máximo. Então, olha aqui, ó. Vou te dar um exemplo. Ó, academia. Eu sei o nome de todo mundo. Como? Assim, ó. Vem aqui, academia. Jones, recepcionista, tem uma tatuagem no braço direito. Ricardo, não sei o quê, sempre. De todo mundo. Então, eu perguntei o nome da pessoa uma vez. Isso é meu. Eu perguntei o nome da pessoa uma vez. Eu vou passando, saio. Se eu frequencio muito aquele lugar, anoto e pego alguma referência. Aí eu passo, eu não lembro o nome da pessoa. Lógico que não, o cérebro aprende por repetição. Aí eu vejo a pessoa de novo. Sabe como é que eu forço? Aí eu vejo a recepcionista, eu não lembro o nome dela. E é normal, e tá tudo bem. Aí eu passo, pego meu celular no Notas, vejo, nossa, o nome dela é esse. Aí eu volto. Oi, Jennifer, tudo bem? Nossa, passei correndo, nem te falei com você. Como é que estão as coisas? Você ganha um dia da pessoa, você força, essa pessoa te recomenda pra tudo. Nossa, que cara, gente boa. E sabe como é que é na cabeça dela? É assim, cara, ele sabe meu nome, eu não sei o nome dele. Coloca isso. Essas 2 coisas eu acho que fazem tanta diferença. Pouca coisa, chamar a pessoa pelo nome, realmente se importar. E a segunda coisa, criar um roteiro do que você precisa realmente. Começar seu dia com informações que você gosta, com alguma coisa para te evoluir. Eu acho que essas são as 2 coisas. Queria agradecer vocês 2. Claro que eu tinha que dar uma pegada prática no final aqui pra galera, né? Pra fazer. Queria agradecer você, Dani. Agradecer você, João, pelo convite. O que vocês precisarem, eu tô sempre à disposição. Continue com esse projeto fantástico, que o maior objetivo nosso, e principalmente que eu sei que de vocês 2, o propósito, é justamente estar trazendo coisa nova e mudar a perspectiva da educação, de tudo, sobre espiritualidade, sobre um monte de assunto e de fatores que realmente vão fazer a diferença na vida das pessoas. Show de bola. Obrigadão. Espero te ver aqui mais vezes. Claro, sempre. Sem palavras, Pedro, nossa. Que isso, eu que agradeço. Show de bola. Valeu, galera. Até a próxima. Muito obrigada, agradecer de novo os nossos patrocinadores, certo? E a gente se vê na próxima. Falou.